Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim a palavra de Deus. Jesus quem está dizendo: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, diante do Senhor eu me rendo, diante da sua soberania, da sua eternidade, da sua imutabilidade, da sua grandeza, do seu poder. Reconheça minha dependência, minha insignificância diante de ti, diante do seu amor, graça e misericórdia, eu me rendo. E peço que tu nos fale com poder e autoridade. Traga iluminação, Senhor, às doutrinas bíblicas, as quais o Senhor ensinou e pediu que nós aprendêssemos. Despeja da tua graça sobre esse salão, gloriosa e abundante, abundando sobre todos nós pecadores. Toma mentes e corações cativos e reverentes diante da tua palavra. Ajuda-nos e seremos ajudados. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Salva-nos e seremos salvos. Faz teu reino avançar, bondoso Deus. Nos conforma a imagem do seu Filho. Oh Deus, e receba glória para si. Em nome de Jesus. Amém. Presta muita atenção aqui no que nós vamos falar. Eu gostaria muito da sua atenção nesse momento. É importantíssima a sua concentração para nós não perdermos o foco. Eu vou falar hoje de um assunto que não é muito popular nos púlpitos atuais. Hoje o meu desejo é de compartilhar com vocês sobre a doutrina do inferno, a doutrina da condenação eterna, a doutrina do juízo eterno, a doutrina do inferno. Este aspecto da soteriologia tem sido esquecido dos nossos púlpitos, não tem sido pregado. Esse aspecto da soteriologia, a condenação eterna, tem sido omitido dos púlpitos, conferências, dos livros atuais da igreja contemporânea. Não é um tema popular, não é um tema que conquista a simpatia das pessoas, mas eu quero dizer que ele é tão bíblico, tão doutrinário, como os demais temas da Bíblia. As pessoas deste tempo perderam de vista, perderam a ideia do que elas foram salvas. Os crentes modernos, os crentes de hoje, perderam a ideia, perderam de vista do que Jesus as resgatou, do que Jesus as livrou. A igreja moderna perdeu de vista do que Jesus veio fazer na cruz, porque Ele morreu, ressuscitou e do que Ele nos salvou. A maioria das pessoas tem uma ideia hoje que Cristo veio salvá-las de uma vida miserável, que Cristo veio salvá-las das enfermidades, que Cristo veio salvá-las da pobreza. É isso que Cristo veio fazer. Foi por isso que Cristo se encarnou. Foi por isso que Cristo morreu. Porque Ele não é da vontade de Deus que ninguém sofra. Não é da vontade de Deus que ninguém tenha uma vida infeliz. Não é a vontade de Deus a pobreza. Então, Jesus veio ao mundo para aliviar o sofrimento delas. Então, elas vão à igreja, elas se batizam ou supostamente se convertem, tendo em vista isso, que foram livres, que foram salvas do sofrimento.
Elas perderam a ideia do que elas foram salvas. Eu quero dizer para você que nós não fomos salvos dessas coisas. Que Jesus não veio morrer na cruz e ressuscitar para nos salvar do sofrimento. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos da condenação eterna. Nós fomos resgatados do inferno. Foi isso que Jesus veio fazer. Então as pessoas perderam a ideia disso. Por essa razão, e por que perderam? Por não se pregar mais essa doutrina. Por não haver um ensinamento sólido, claro, rico, robusto, bíblico, acerca da condenação eterna. Por não haver uma exposição, uma conferência, um congresso, literatura abundante disponível a respeito desse tema, a doutrina do inferno. E por conta de não haver exposição disso, as pessoas perderam de vista do que elas são, podem ser, ou do que elas foram salvas. Deixar de pregar sobre o inferno diminui a natureza e os atributos de Deus. Porque o inferno, a doutrina do inferno, ela exalta a glória de Deus e os atributos de Deus, a justiça e a santidade. Por quê? Porque uma punição tão severa assim, só pode ser possível por causa da santidade e da justiça de Deus ofendidas. Então o inferno revela quão elevada é a santidade de Deus e quão justa é a sua justiça. Deixar de pregar o inferno é deixar de refrear o mal, é deixar o mal impune. Uma das razões porque a doutrina do inferno é real e verdadeira e foi colocada, uma das razões que o inferno foi criado é para que as pessoas temam. Então o mal é refreado por conta de saberem da gravidade da punição. Não é assim que uma sociedade contém a maldade e os crimes? Como? Quando ela coloca leis, e quem inflige a leis tem severas punições. As punições causadas pela violação da lei fazem com que os transgressores sejam inibidos de cometerem crimes. A doutrina do inferno refreia o mal da sociedade. Contém o mal oriundo do coração do homem. Deixar de pregar sobre o inferno é tirar as leis e os limites do homem para torná-lo uma máquina, um animal insaciável que destruirá os que estão ao seu redor e a si mesmo. Tornará ele uma máquina de autodestruição. Qual é a razão da doutrina do inferno ser tão impopular nos nossos dias? Qual a razão da doutrina do inferno está sendo omitida dos nossos púlpitos? Por que as pessoas desse século estão tão incrédulas, céticas, quanto à doutrina do inferno? Por que ninguém mais acredita? Eu não estou dizendo só de ímpios, a maioria devastadora dos ímpios, dos pagãos, dos incrédulos, não acreditam em um lugar como esse. E por incrível que pareça, milhares e milhões de cristãos também estão equivocados quanto ao seu conceito da perdição eterna. Qual a razão disso? A razão disso é que ao longo da história da igreja, foram aparecendo conceitos equivocados da doutrina do inferno. Ao longo da história da igreja, foram surgindo conceitos equivocados sobre a doutrina do inferno, que fizeram ou fazem com que as pessoas do nosso tempo desacreditem dessa doutrina. Eu vou mencionar pelo menos 3 conceitos equivocados sobre a doutrina do inferno, e principalmente esses 3 são responsáveis por fazer a nossa sociedade moderna não acreditar ou não dar ênfase na doutrina do inferno. O primeiro conceito é o que chamamos de agnosticismo. 3 deles eu quero citar: o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. São essas as correntes mais fortes sobre o inferno, que estão equivocadas.
o agnosticismo, o aniquilacionismo e o universalismo. São conceitos que foram surgindo ao longo da história da igreja. O primeiro é o agnosticismo. O que é o agnosticismo? Para sabermos isso, nós temos que saber o que significa a palavra agnosticismo. Essa é derivado de uma palavra grega, gnosis. O que quer dizer gnosis? Quer dizer conhecimento. Agnosis. E o A? O A quer dizer, é uma partícula negativa, não, sem. Agnosis, sem conhecimento. Agnosticismo, ele ensina o quê? Que se existe o inferno ou não, não existe conhecimento suficiente para saber. Os agnósticos, agnosis, sem conhecimento, eles dizem, não pode existir um lugar como o inferno, porque não há evidências, ninguém nunca foi para lá e voltou, não temos fotos, relatos, não temos provas físicas, visíveis, oculares de um lugar como esse. Então, por não termos informação suficiente de um lugar como o inferno, nós então não acreditamos que haja o inferno. Os agnósticos não acreditam na existência do inferno por razão de crerem que não há evidência suficiente. Os agnósticos não acreditam na Bíblia, evidentemente. A Bíblia para eles não tem valor nenhum. Então a revelação bíblica não é suficiente para os agnósticos. A segunda posição que nós encontramos na história da igreja é o aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Vamos entender a palavra, o que quer dizer aniquilar. Você conhece aqui a palavra latina ex nihilo, do nada. A palavra nihil, quer dizer nada. Aniquilar, anihil, sem, não. Anihilar quer dizer sem nada, reduzir a nada. Aniquilar quer dizer reduzir a nada. Os aniquilacionistas acreditam como? Que a pessoa boa, que crê em Deus, justa, quando ela morre, ela vai para o céu. Mas a pessoa má, injusta, incrédula, quando ela morre, ela não vai para o inferno. Inferno não existe. Eles acreditam em uma punição, mas ela não é eterna. O que Deus faz com os maus? Ele aniquila, ele reduz a nada, ele simplesmente faz os maus desaparecerem, tanto o corpo quanto a alma, simplesmente deixam de existir, são aniquilados. Existem aniquilacionistas hoje? Sim, as testemunhas de Jeová. Eles são aniquilacionistas. Eles não acreditam na doutrina do inferno. Para eles, quem é mau, pecou, Deus simplesmente aniquila. Existe outra grande figura do século 20 e 21, que era aniquilacionista também, John Stott. Por incrível que pareça, o maior exegeta do século era aniquilacionista. E os aniquilacionistas se baseiam em quais textos? Eles entendem que quando a palavra menciona que Deus destruirá os ímpios, isso é aniquilar. Por exemplo, Isaías 1:28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Segundo a Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo sofrerão eterna destruição. Eles interpretam esses versículos, olha só, está vendo? Os transgressores serão destruídos. E aqui, no outro texto, os quais reservado um castigo de eterna destruição. Mas eles não estão levando em conta a figura de linguagem que o autor está usando. O termo destruição não quer dizer deixar de existir. É usado para diversas coisas, destruir uma cidade, destruir uma nação, e também ele é usado para enunciar condenação eterna. Então os aniquilacionistas creem que o mal será aniquilado, reduzido a nada.
A terceira posição na história da igreja, é a mais famosa, a mais comum, é a que está na moda, é o universalismo. O que quer dizer a palavra universal? Quer dizer católico. O que quer dizer a palavra católico? Ela é uma palavra que vem de duas palavras gregas, kata e olos. Kata quer dizer junto, olos quer dizer todo. Todos juntos. O universalismo crê que no final todos estarão juntos no céu. O que é isso? O universalismo ensina que no final dos tempos, Deus não vai condenar ninguém. Ele vai salvar todas as pessoas. Os justos e os injustos. Os crentes e os incrédulos. Os salvos e os não salvos. A doutrina universalista ensina que no final dos tempos, o Senhor restaurará toda a criação e salvará todo mundo. De onde os universalistas tiram essa ideia? De Atos capítulo 3, 19 e 21. Quando Pedro está dando um discurso, ele vai dizer assim: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. É um verbo grego chamado apocatástase. Quer dizer, a restauração de todas as coisas. Os universalistas acreditam que no final dos tempos, quando Jesus voltar, Ele restaurará toda a criação. E inclusive salvará todos os perdidos. Por causa desse verbo grego que está em Atos 3 e em Efésios 1:9. Segundo o seu beneplácito que puser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Tudo vai convergir em Cristo no final dos tempos. Os universalistas creem de tal maneira isso, que eles creem que até o diabo será salvo. Até o diabo será perdoado, os demônios serão perdoados, os estupradores, o inferno se abrirá, todos serão salvos. Essa é a doutrina que chamamos universalismo. Então, por causa dessas três posições, o agnosticismo sem conhecimento. Não tem conhecimento de inferno, logo o inferno não existe. O aniquilacionismo, Deus é um ser muito bom. Não vai deixar ninguém torrando lá toda a eternidade no inferno. Simplesmente aniquila, anihil, reduz a nada. E o terceiro, universalismo. No final, vai passar todo mundo. Quem estudou para a prova, quem não estudou, todo mundo vai para o céu. Até Satanás, acredite você ou não. Por causa dessas três posições que foram surgindo, e tantas outras, mas eu escolhi apenas essas três, as pessoas então estão confusas, incrédulas e ignorantes quanto à doutrina do inferno. Agora existe uma quarta posição, é a posição bíblica sobre o inferno, é o que a Bíblia diz sobre o inferno. A quarta posição ensina o quê? Que existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma eterno, chamado inferno. A Bíblia diz que existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno, chamado inferno. A doutrina do inferno, para que você saiba, isso é o que a Bíblia apresenta. A doutrina do inferno, ela não é muito exposta, nem muito clara no Antigo Testamento. É no Novo Testamento que nós vamos ter os nuances e as ideias mais profundas sobre o inferno. Paulo, em suas cartas, faz menção da doutrina. João fala dela em Apocalipse. Mas é Cristo quem propicia o mais amplo estudo e menção sobre a doutrina do inferno. Interessante isso, curioso isso, por incrível que pareça. O Antigo Testamento não é claro quanto ao inferno. Você vai ter clareza dessa doutrina no Novo. Paulo faz citações do inferno, João faz menções, principalmente Apocalipse 20, mas quem propicia, proporciona
O mais amplo ensino sobre o inferno é o nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é quem mais falou do inferno. Foi o nosso Salvador. Por que será que foi dada essa prerrogativa ao Senhor, ao Salvador? Para nos anunciar o terror que é o inferno. Você pode notar isso em algumas referências que eu vou ler aqui. Jesus é quem mais fala sobre o inferno. Em Mateus 5, 22, Jesus diz: quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 29 e 30, Jesus diz que a punição do inferno será tão severa que seria melhor perder um membro do corpo. Em Mateus 7, 19, Jesus diz que a árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo, uma menção do inferno. Em Mateus 8, 12, Jesus diz que quem rejeita o evangelho será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, outra menção sobre o inferno. Em Mateus 13, 40, 50, na parábola do joio, da rede, ele diz que no final do mundo serão punidos. Isso é uma menção ao inferno. Marcos 9, 42, 48, ele menciona um lugar onde o verme não morre, e nem o fogo se apaga, nem a ferida cicatriza. Uma menção no inferno. Nós temos também na parábola dos talentos, na parábola das bodas, na parábola das ovelhas. Ele diz para aquele que condena, que irão para o fogo eterno. Outra referência ao inferno. O ensino sobre o inferno não pode ser negado, pois é uma doutrina extrema, explicitamente bíblica. Negar a doutrina do inferno é negar a própria palavra de Deus. Jesus ensinou explícita e claramente a doutrina do inferno. E nós, como pastores fiéis, necessitamos ensinar também essa doutrina. Existem 4 palavras bíblicas para inferno. 4 palavras, das quais 3 são gregas e uma hebraica. Ok? Existem 4 palavras para inferno na Bíblia. Uma delas é Sheol, a outra dela é Hades, a outra Guiena e a outra Tártaros. Essas 4 palavras são utilizadas para se referir a inferno. No hebraico, no Antigo Testamento, Sheol, e as outras 3 no grego, no Novo Testamento. Hades, Guiena e Tártaros. São palavras usadas para se referir ao inferno. A primeira delas é Sheol, usada no Antigo Testamento. Essa palavra era usada para designar o quê? Sepultura, túmulo, mundo dos mortos, ou lugar de sofrimento da alma. Assim se referia a inferno no Antigo Testamento. Temos referências em Jó 13, 17, 13, Salmo 16, 10, Salmo 88, 3, Isaías 38, 18, mencionam Sheol, para sepultura, túmulo, mundo dos mortos e lugar de tormento da alma. A primeira palavra grega que temos é Hades. O Hades é quase que a transliteração grega do hebraico Sheol. O Hades também significa mundo dos mortos, sepultura e inferno. Sheol é o inferno do Antigo Testamento. Hades, o inferno do Novo. Ela é especialmente usada em Lucas 16, na parábola do rico e Lázaro. Se lembram? O mendigo Lázaro morre cheio de chagas e vai para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o Hades. Hades é a palavra usada para designar inferno, lugar de tormento. Temos a outra palavra também usada, Tártaro, ou Tártaros. Ela é mencionada uma vez só na Bíblia. Ela está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. O que é o Tártaros? É um lugar designado para demônios. São cadeias eternas, onde estão aprisionados neste instante demônios para o dia do julgamento. Todos os demônios estão aqui na terra? Não.
Lembra a rebelião que teve no céu? Satanás, Lúcifer. O dragão com a sua cauda levou um terço das estrelas do céu. O dragão é Satanás, um terço das estrelas é um terço dos anjos. Houve a rebelião e esses anjos foram lançados na terra. Mas foram todos que estão aqui? Não. Alguns anjos caídos, demônios, estão aqui. Existem outros que estão presos em abismos, em cadeias, esperando o dia do juízo, para serem julgados e condenados. Aonde estão esses demônios? No Tártaros, também usado para inferno. Está lá em 2 Pedro 2,4. E o termo que eu quero entrar aqui hoje é o quarto, é o Guiena. O que é o Guiena? O que é o Guiena? Essa palavra Guiena grega vem do hebraico Guerrinon, vale de Rinom. O Guiena é o lago de fogo que está em Apocalipse 20. Não é nem o Sheol, nem o Hades, nem o Tártaro. É o lugar onde os três, Sheol, Hades, Tártaro, o ímpio, falso profeta, a besta, tudo que não presta, será lançado junto no Guiena, no lago de fogo, de Apocalipse 20, depois do julgamento, que o martelo for batido, a sentença for dada, vão ser lançados todos no lago de fogo que arde como enxofre. E é sobre o Guiena que eu quero falar com você, para você entender um pouco. Primeiro, o que acontece com uma pessoa quando ela morre hoje? Para onde ela vai? Para onde vai o corpo? Para onde vai a alma? O crente em Jesus, fiel, crente verdadeiro, morre hoje. Para onde ele vai? O ímpio, se morre hoje, o que acontece com ele? Segundo a Bíblia, é dessa maneira que nós entendemos. O crente em Jesus, ele morre hoje. Para onde ele vai? O corpo dele vai para a sepultura, para o túmulo. Você enterra, ele está lá. A alma dele vai para o céu, no mesmo instante. Ok? O corpo para o cemitério. A alma para o seio de Abraão, para o paraíso, para o céu. Nós não cremos na doutrina do sono da alma. Muitos cristãos carismáticos acreditam que o crente morre e fica dormindo, esperando o arrebatamento ou a volta de Jesus, a ressurreição. Não. Como que eu provo isso? Quando Jesus está na cruz, prestes a morrer, crucificado, do lado esquerdo um ladrão, do direito outro. Aquele que se arrepende, Jesus diz, o ladrão diz, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade, verdade te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa frase de Jesus derruba muita doutrina e muita ignorância acerca disso. O que quer dizer? Quando Jesus morreu, para onde o corpo dele foi? A sepultura. E para onde a alma dele foi? Para o inferno. Não. Jesus nunca foi no inferno, nunca esteve no inferno, nunca entrou no inferno. Ele criou o inferno, é dono do inferno, tem as chaves do inferno, é senhor do inferno, mas nunca desceu no inferno, nunca entrou no inferno. Ele disse, em verdade vos digo que hoje estará comigo no inferno, no paraíso. O corpo entrou na tumba, a alma subiu para o céu. O ladrão, perdoado, quando morreu, o corpo foi enterrado, a alma entrou no céu. Então, quebra-se a primeira doutrina. Jesus nunca desceu aos céus. O credo apostólico, quando diz, creio o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. A tradução do latim foi inferno. Mas ele desceu à sepultura. Jesus foi enterrado. É isso que o credo apostólico diz. Jesus foi enterrado. Morreu, entrou no sepultura. Não quer dizer que Jesus desceu no Hades, inferno.
Então o corpo foi na sepultura, a alma entrou no céu. Jesus nunca entrou no inferno. Segundo, a doutrina do sono da alma. Quando morre em Cristo, fica dormindo. Ou que morre também em pecado, fica dormindo, esperando. Haja sono. Imagina quanto tempo que Adão está dormindo. Não, meu querido. Acabou. Você quer outra palavra que quebra isso? Na transfiguração. Moisés apareceu. Moisés e quem? Elias. Elias morreu? Não. E Moisés morreu? Morreu ou não morreu? Então, Moisés, quando aparece na transfiguração, Moisés não estava dormindo. Moisés estava vivo, acordado, estava ali. Não existe sono da alma. Quando morre, imediatamente vai para o céu. O ímpio, o que morre sem Jesus, para onde vai? O corpo, para o caixão, para o túmulo. E a alma? Para o mesmo lugar que o rico da parábola vai. Hades. O que é o Hades? Ranger de dentes, sofrimento, suplício, castigo. Quem morrer agora sem Cristo vai ser enterrado, carbonizado, mutilado, não sei. Mas a alma desce para o Hades, para o lugar de tormento, sofrimento, ranger de dentes. Ok? Quem morre com Cristo, corpo à sepultura, a alma para o céu, para estar com o Senhor. Quem morre sem Cristo, corpo à sepultura, mas a alma para o Hades. Agora, e o Guiena? Para que funciona o Guiena? O Guiena é para ser lançado depois da ressurreição. Mateus capítulo 10, 28, que você leu, diz assim: não temais quem mata o corpo, antes temais quem pode fazer tanto o corpo quanto a alma perecer no inferno. A palavra inferno, para a parábola do rico, é Hades, onde está só a alma. A palavra inferno, para Mateus 10, é Guiena, onde entra a alma e o corpo. Hades, só estão a alma, antes da ressurreição. Guiena, corpo e alma, após a ressurreição. O que é o Guiena? Quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, os corpos dos condenados, dos ímpios, se ajuntarão às suas almas, eles sairão do Hades, Apocalipse 20, deu o mar os mortos que nele havia, deu o mar o inferno. O que fala a palavra ali? O mar traz para fora o Hades, e o ímpio, o falso profeta, a besta, e o Hades é lançado no Guiena, no lago que arde como enxofre. Então o que acontece? Quando Jesus voltar, os justos ressuscitam com corpos glorificados e entram no céu agora, tanto o corpo quanto a alma. O justo está no céu agora, só a alma. O corpo se desfez. Na volta de Jesus, esse corpo vai ser juntado, recomposto e se unir à alma num corpo glorificado. E ele entrará tanto a alma quanto o corpo no céu. O ímpio sairá do Hades e o corpo, esteja onde estiver, se juntará à alma, corpo e alma. Agora serão lançados no Guiena, no lago de fogo. Após o julgamento, entendeu? Os corpos do justo e do ímpio estão nos cemitérios, ou se desfizeram, se apodreceram, viraram cinza. Com a volta de Jesus, ambos vão se recompor e vão ressuscitar e se unir, corpo com alma, para um. Corpo e alma ir para o céu, corpo e alma. Não mais para o Hades, onde só sofre a alma, mas agora Guiena, lago de fogo, onde é lançado tanto o corpo quanto a alma. O que é Guiena? Por que Jesus usou Guiena para se referir a inferno? Hades é sepultura, mundo dos mortos, lugar de sofrimento. E Guiena? Porque ele tirou, de onde ele tirou essa palavra? Guiena quer dizer Guerrinom, vale de Rinom, vale dos filhos de Rinom. No Antigo Testamento, era um vale, um local,
onde eles faziam rituais ao deus pagão Moloque. Eles queimavam os seus filhos, queimavam crianças neste vale de Rinom. Manassés usou esse vale, queimou crianças. O perverso rei Acás usou esse vale, o vale de Rinom. Jeremias veio chamar de vale da matança, Jeremias capítulo 7, isso no Antigo Testamento. Posteriormente, próximo ao Novo Testamento, o vale de Rinom, que está ao sul de Jerusalém, se tornou o lixão da cidade. Então lá naquele vale, naquele precipício, nos tempos de Jesus, a cidade de Jerusalém usava aquele vale para lançar o seu lixo. E esse lixo era incinerado, colocado fogo. É assim que as pessoas resolvem o problema do acúmulo do lixo. E o que se jogava lá no vale de Rinom, local que antigamente Manassés e Acás ofereciam seus filhos, e mais ainda os pagãos faziam cultos ao deus Moloque. Na época de Jerusalém, eles jogavam o lixo da cidade lá. Comida, papel, roupa, carne podre, pedaços de animais, cadáveres de animais, pedaços de corpos humanos, amputados, mão, perna, cadáveres humanos, todos eram lançados ali. E o que tinha mais? Por causa daquela quantidade de lixo, havia muito verme, bicho, misturado com lixo. E eles atiravam fogo para incinerar, queimar. A quantidade de lixo que recebia o vale de Rinom, o lixão de Jerusalém, é tão grande que não dava tempo do fogo apagar. Por isso que o fogo nunca apagava, ficava queimando constantemente. Então Jesus, quando foi falar do inferno, do lago de fogo, ele falou para os judeus: dá uma olhada ali no vale de Rinom. O inferno é semelhante a ele, onde o fogo jamais se apagará, onde o lixo da humanidade será jogado, pecadores, estupradores, assassinos, bandidos, onde a carne estará em contínua decomposição, vermes comendo, e um fogo que jamais se apagará. É por isso que ele usou vale de Rinom, lugar de matança, lugar de juízo, onde o lixo é jogado. Esse não é o Hades só da alma, esse é onde a alma e o corpo, depois da ressurreição e do julgamento do trono branco, serão lançados. Por isso que Jesus usou Rinom. Só um parênteses aqui, a gente volta. Tem alguém vivendo em pecado aqui? Não recebeu Jesus? Não nasceu de novo? Sabe para onde vai? Para o lixão do mundo. Ah, mas o fogo vai me queimar. Na ressurreição, tanto o ímpio como o justo recebem corpos indestrutíveis. O ímpio no inferno vai desejar morrer, vai desejar se cortar, se matar, mas ele receberá um corpo indestrutível, que não se consome, apenas é uma máquina de sofrer suplício e juízo. Por isso que ele falou, é o lugar que Jeremias se referiu, lugar da matança. É o lugar que os pagãos ofereciam sacrifício ao deus Moloque. É o lugar que Acás e Manassés mataram e ofereceram seus filhos como sacrifício. E é o local hoje, onde todo o lixo da sociedade de Jerusalém é despejado, em meio a corpos, cadáveres, lixo, vermes e um fogo que não se apaga. Quem está agora no lago de fogo? Ninguém. Os ímpios estão tudo no Hades, só a alma sofrendo. Os crentes estão tudo no paraíso, só a alma gozando da bem-aventurança. Na volta de Jesus, os ímpios serão lançados. Apocalipse 20, vamos lá, Apocalipse 20.
Apocalipse 20, verso 10. Olha isso aqui. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, que é o Guiena, que não é Hades, aqui é Guiena, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Agora olha aqui, o verso 13, Apocalipse 20, 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nela viviam, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então, olha só, então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo, para o Guiena. Então esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do Guiena. Então notem, o Hades que estão as almas ímpias hoje, no dia do julgamento, juntamente com as almas, será lançado no Guiena, no lago de fogo. O mar vai dar os mortos. Ressuscitarão Stalin, Hitler, Mussolini, todos os bandidos, fascínoros, incrédulos, ateus, desviados, perdidos, serão vomitados. O Hades trará a eles a vida, à tona, e eles serão lançados, junto com os corpos, no inferno. Vamos agora ver algumas características do inferno. Quer saber como é o inferno? Como é o inferno? Como são suas dependências? Vamos ver algumas características do inferno. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Verso 19, Lucas 16, 19 diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, pois, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, te imploro que manda minha casa paterna. Até aí. Presta atenção, olhe para mim. É uma parábola que Jesus contou de dois homens morrendo. Lázaro e o rico. Lázaro, o mendigo, morre e vai para o céu. O rico morre e vai para o inferno. E aqui Cristo dá umas características do inferno. Aqui a palavra usada para o inferno é Hades. Mas é o mesmo conceito que vai haver no Guiena. Só vai mudar que ele vai receber um corpo. Vamos ver algumas características do inferno. Primeiro, verso 23. No inferno estando em tormentos. Primeiro, você tem que entender que há conceitos que acham que o inferno é um lugar para estar isolado. Apenas isso. O inferno, a punição do ímpio, vem em forma de sofrimento. O inferno não só um lugar de isolamento, de exclusão, não é só aniquilação, é um lugar para o ímpio sofrer, sofrimento. Notem que ele usa o termo ainda no plural, sofrimentos, uma bateria de juízos. Uma bateria de punições, juízos. O inferno é um lugar de sofrimento. Veja só Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde então a besta e o falso profeta de dia e de noite serão atormentados.
atormentados. Ninguém vai no inferno para passear, beber um suco. Eles serão de dia e de noite atormentados. Lugar de tormentos. Quando usa lago de fogo e enxofre, você pergunta, pastor, é fogo literal no inferno? É fogo que risca com fósforo e isqueiro? Eu não sei ao certo se é assim, mas a ideia de fogo e enxofre, o enxofre é um componente químico do ácido. É para dar ideia de dor, queimação, queimadura, tormento, aflição, fogo. O inferno é um lugar de sofrimento. Mateus 25, 41 e 46. Então meu Pai dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, e estes irão para o tormento eterno. Primeira característica do inferno: lugar de sofrimento. E qual é o nível do sofrimento, querido? A punição no inferno será tão severa. Olha os termos que Jesus usa para nos prevenir do inferno. Mateus 18, 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma pedra e submergisse a profundeza do mar. Jesus está dizendo, é melhor que vocês morressem, é melhor morrer afogado, é melhor ficar pendurado dentro do mar por uma pedra, do que ir para o lugar que eu os enviarei. Jesus está dizendo, é tão terrível, a punição é tão severa, que seria melhor o suicídio, seria melhor a extinção, a morte. Mateus 5, 29. Portanto, se teu olho ou mão direita te escandalizar, corta, arranca, atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, que todo o corpo seja lançado no inferno. Jesus está dizendo de algo ruim, difícil, amputação. É melhor que você ampute um membro, sofra um acidente, é melhor que você, do que ir para o inferno. Jesus está dizendo que a punição é tão severa, tão inimaginável, que ele compara morte, suicídio, amputação, coisas terríveis, como pequenas, perto do que vai vir. O inferno é algo de punição severa. Severa, meu irmão. Está divertindo? É melhor que você fosse picoteado, cego, paralítico, do que entrar nesse local. Segunda característica do inferno, é uma das mais terríveis. 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Aí o que Jesus responde na parábola? Não tem jeito, não pode. A ideia é que é o quê? Ele está sendo tão atormentado pelas chamas, que ele está pedindo que molhe a ponta do dedo na água e põe na ponta da língua. O sofrimento é tão intenso, a sede é para tipificar as chamas tão quentes, flagelando tanto que ele queria uma gota de água na ponta da língua. O que eu aprendo? Segunda característica do inferno: a ausência total do alívio da dor. Não haverá alívio para a dor. Não haverá alívio para a dor. Veja só, quando você quebra um fêmur, faz uma cesariana, extrai um dente, tem uma cólica renal, uma queimadura, uma fratura, um capotamento, e você é submetido a dores agonizantes, que você passa noites sem dormir, antibiótico, anti-inflamatório, morfina, a sua mente está condicionada, vai passar, o osso vai colar, vai cicatrizar, logo começa o efeito do remédio, 10 dias, 15, até 20, pode durar 30, passou. No inferno, não haverá um segundo sequer, onde vocês terão alívio da dor. Não há uma gota de água para refrescar a língua. Veja só que coisa terrível. Apocalipse 14, 10, 11, olha. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre,
diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Olha essa frase: e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebe o seu sinal. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Primeira característica do inferno: sofrimento inimaginável. Segundo, ausência do alívio. Não haverá alívio para a dor. Terceiro, verso 25. Lembra-te, porém, Abraão, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, pois, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Terceiro, lembra-te. 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 Onde está o rico? No inferno. Aí Abraão fala para ele: lembra-te, a memória não será tirada no inferno. É um estado de sofrimento consciente da alma. Se estiver alguém aqui essa noite que vai para o inferno, vai se lembrar deste culto. A memória não será tirada. A consciência não será. Você vai lembrar da mãe, do pai, dos tios, dos cultos, da palavra, da cruz, do evangelho, dos cultos que você fechou o coração, dos seus pecados, das oportunidades que você rejeitou, do chamado que você não ouviu. A memória é uma das piores consequências do inferno. É a mente ficar comichando. Não será tirada as lembranças de toda a vida terrena. Não será tirada. Estado de sofrimento consciente. Consciente não. Quarta consequência. Veja só. Verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Quarto, um grande abismo. Ninguém daí, rico, pode passar daí para cá. Há um abismo entre céu e inferno. O que é isso? É um dos piores castigos para o condenado. Ele estará apartado para todo sempre da presença favorável de Deus. Ele nunca mais verá a Deus, ouvirá a Deus, estará em sua presença. Ele estará condenado a viver separado de Deus por toda a eternidade. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 1:8. Escute isso: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo, escute, padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder, longe da sua face, eternamente separado de sua face. E rico, tem um abismo entre você e nós. Ninguém daí nunca mais entrará aqui, nunca mais passará para cá. Olha esse texto que forte, Lucas 3:27. E ele vos dirá, no julgamento, Jesus: em verdade vos digo, que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, saiam, apartem-se de mim, separem-se de mim. Para onde? Vós todos que praticai a iniquidade, ali então haverá choro e ranger de dentes. Outra tradução: e serão lançados no lago que arde como enxofre. Veja só, no julgamento os ímpios ouvirão da boca do Salvador: eu não vos conheço, não sei quem sois, apartem-se, separem-se de mim, saiam da minha presença. Quinto, o 26 ainda: de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Olha, ninguém do céu pode ir para aí, e nem de lá para cá.
quinta consequência: o inferno não tem saída. Não há saída, não há um túnel para você escapar, não há porta para se abrir, uma chave, não há um meio, não há um lugar para se colocar a cabeça, como Apocalipse 6, quando a ira do Cordeiro vir, os homens gritarão: montes e outeiros caí sobre nós, pois quem pode suster-vos diante da ira do Cordeiro, pois ela é chegada. Vão desejar se esconder, saltar muros, entrar em túneis, fugir. Não há túnel, não há porta, não há muro, não há saída. Só há a porta de entrada. Agora, a pior consequência do inferno. Porque ele é a soma de todos os outros. Qual é? Ele é eterno. Um lugar sem saída, eterno. Longe da face de Deus, eternos. Sofrimento, eterno. Sofrimento inimaginável, eterno. A ausência do alívio da dor, eternos. Eternos. Qual a ideia de eterno? Sem fim. Pelos séculos dos séculos. Eterno. Mateus 25, 46, olha só: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Daniel 12, 2, muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha eternos. Mateus 25, 41, então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Apocalipse 14, 10, 11, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, eterno. O inferno é eterno. Eterno. Agora existe uma coisa ainda: graus de punição no inferno. Graus de punição do inferno. Como assim? Existem níveis de sofrimento no inferno. Vejam só: uma velhinha ímpia que morrer e for lançada no inferno não sofrerá a mesma punição que Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Ambos irão para o inferno, mas terão punições distintas. A Bíblia fala de diferença de punições. Vamos trazer assim para uma linguagem mais fácil. Hitler vai ficar no lugar mais quente no inferno que a velhinha. Hitler, que é mais mau, vai ficar numa ala mais funda, nas galés, nos escombros do inferno. Então a Bíblia fala de categorias, graus de punição no inferno. Onde está isso? Olha só. Lucas 12, 47, não precisa abrir, eu vou ler rápido. Aquele servo, porém, que não conheceu a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, ok? Aquele, porém, que não soube sua vontade do seu senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, porque ao que muito foi dado, muito será cobrado. Entendeu? O que está dizendo? No inferno as pessoas serão punidas à luz do conhecimento que possuíam. Então os incrédulos, os ignorantes, aqui já dá margem para mostrar que a ignorância não salva ninguém. O índio da tribo, as pessoas menos esclarecidas, com menos luz, com menos conhecimento, que tiveram menos depravadas, que cometeram menos delitos ou delitos menos graves, irão ser condenadas, mas sofrerão a punição menos severa, menos açoites. Não sei como vai ser isso. E as pessoas que receberam mais capacidade, mais inteligência, intelecto, conhecimento da verdade, até ouviram o Evangelho, mas usaram todo o conhecimento para o mal, essas receberão punição mais severa no inferno. Então, como se fosse, vamos dizer, numa prisão.
Alguns ficarão numa prisão com alguma regalia, nas dependências centrais do presídio, e outros ficarão nas catacumbas dos presídios. Segurança máxima, com menos regalia, com mais sofrimento. Essa é a ideia que Jesus diz. Por exemplo, Marcos 12:40, dizia ele: guardai-vos dos escribas, os quais devoram as casas das viúvas. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Por quê? O escriba tem um conhecimento maior. E se ele transgride a lei, a punição dele é mais severa. Haverá graus de sofrimento no inferno. Último, quem entrará no inferno? Quem estará lá? Quem entrará? Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde como enxofre, a saber, a segunda morte. João, ele lista aqui algumas categorias de pessoas que entrarão no inferno. Vamos ouvir rapidamente. Quem estará no inferno? Quem irá para lá? Primeiro, os covardes. Quem são os covardes? São simpatizantes da igreja e da fé, que nunca se decidem por Cristo, pois têm medo das consequências. É aquele que nunca se batiza, nunca se decide, nunca professa sua fé, nunca se converte. O covarde ou tímidos. Segundo, incrédulos. Aqueles que se recusam a aceitar a mensagem do Evangelho. Recusam-se a crer em um único Deus, em um único caminho, que é Jesus. Os incrédulos. Segundo, os abomináveis. Terceiro, quem são esses? Os que vivem uma vida absolutamente oposta aos mandamentos. Estes estão saturados pelo mundo, cometem toda sorte de abominação. Pedofilia, assassinato, coisa hedionda. Os abomináveis estão tão saturados do mundo, esses irão para o inferno. Assassinos, todo aquele que tira a vida de outro, aquele que mata inocentes, e como Jesus diz, aquele que tem ódio pelo próximo, que a Bíblia diz, que quem odeia o seu irmão é assassino, e sabemos que nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. Sexto, os impuros. O que é isso? Qualquer impureza de ordem sexual, prostituição, orgias, os impuros, todos esses envolvidos nesses tipos de pecados irão para o inferno. Sétimo, feiticeiros, envolvidos em magia negra, ocultismo, invocação de mortos, uso de drogas, rituais de ocultismo, irão para o inferno. Sétimo, os idólatras. Quem são os idólatras? A adoração de qualquer objeto ou pessoa que não seja Deus. Idólatra aqui não é só que adora imagem, é qualquer um que põe no seu coração um lugar que só Deus pode ocupar. Idolatra marido, idolatra casamento, idolatra namoro, idolatra carro, idolatra emprego, idolatra ministério, idolatra pastor, ídolo, aquele que tem ídolos. Adoração de qualquer objeto ou pessoa que não seja Deus. E último, todos os mentirosos, tudo que contraria a verdade da Escritura, falsidade, mentira. Aquele que vive uma mentira, que conta mentira, que vive numa falsidade, esse não herdará o reino dos céus, irá para o inferno. Meu irmão, essa é a doutrina do inferno. Essa é a doutrina do inferno. O inferno é real. O inferno existe. Já tem pessoas sofrendo lá, no ranger de dentes. Um dia a trombeta soará, o Senhor voltará, os mortos ressuscitarão. E essas pessoas que estão no Hades hoje, ou as que estão aqui sem Jesus, ressuscitarão em corpos indestrutíveis, estarão diante do trono branco, serão julgadas, e serão lançadas junto com a besta, o falso profeta
o Hades, todo que não foi achado escrito no livro da vida, o diabo, os demônios, no lago de fogo, no Guiena, e ficarão lá para sempre. Quem está preocupado com isso? Quem está preocupado com isso? Jesus fala assim, ó: louco, amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Jesus está dizendo, você pode morrer agora. Como vai estar a sua vida? Pastor, como eu escapo desse local? Oh, meu irmão, só uma maneira de você não ir para o inferno é através de Cristo, é se arrependendo dos seus pecados, convertendo-se ao Evangelho, convertendo-se a Cristo. Não importa a quantidade de vezes que você já veio nessa igreja, a quantidade de bem que você faz, de cestas básicas que você doa. A salvação não é pelas obras, ela não é meritória. Tudo que você... Por isso que eu tenho ódio daquela música, restitui, eu quero de volta o que é meu. A única coisa que é seu é o lago de fogo, é a ira de Deus. A única maneira de você ser salvo é se arrependendo dos pecados e confiando na cruz de Cristo, é tendo uma nova vida, é abandonando as práticas, a mentira, é abandonando o pecado e o Deus desse século, é abandonando os ídolos, é voltando as costas para o pecado e se voltando para o Senhor. É crer, meu irmão, que Cristo é a sua justiça, que Ele morreu como um sacrifício substitutivo em seu lugar, que Ele levou sobre Ele e sobre o madeiro os seus pecados, que Ele pagou pelos seus pecados, sofrendo a santa, violenta ira de Deus, satisfazendo assim a justiça divina. Se você não se arrepender, se você não crer, se você não nascer de novo, tudo que te espera é este lugar. Ele está reservado para o ímpio, para aquele que rejeitou a mensagem do Evangelho. Mas essa noite eu convido você e todos que me veem, olhe para Cristo, olhai para mim vós e todos os termos da terra, e sereis salvos. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não foram confundidos. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Meu irmão, olhe para Jesus, Ele vai atrair. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É Cristo. Você tem algum parente? Leve Cristo a Ele. Essa aqui é uma das principais razões de nós evangelizarmos. Não tem motivação nenhuma para evangelizar. Agora você tem. É desse lugar que você vai salvar sua mãe, é desse lugar que você vai salvar teus filhos, é desse lugar que você vai salvar seu pai, é desse lugar que você vai salvar seu marido. Essa é a maior motivação para evangelizar, resgatá-los, salvá-los da ira vindoura. E eu quero convidar você. Tem pessoas aqui que são simpatizantes do Evangelho, outros aqui são apenas religiosos, como os escribas versados. Maior condenação haverá para você, tanto sermão ouvido, tanto livro lido, tanta mensagem, tanto vídeo. E Jesus diz que maior castigo vai ser dado, porque o que muito foi dado, muito será cobrado. Será possível que você precisa ir para o inferno? Será possível que você não pode recebê-lo hoje? Meu irmão, eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Meu irmão, você não precisa ir ao inferno. Você pode se converter hoje, olhando para a cruz, não para as suas obras, olhando para o sangue de Jesus derramado, para o amor de Deus expresso naquela cruz.
você é essa pessoa, feche os olhos, curva a sua cabeça.